Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Paulo Macedo e eu ajudo motoristas de todo o Brasil a exercer o seu direito de defesa. No vídeo de hoje, pessoal, vamos bater um papo a respeito de indicação de condutor. O que diz a legislação de trânsito a respeito disso? Qual é o prazo? Como funciona? E se aquele proprietário de veículo fizer uma indicação de condutor falsa, quais são as consequências? Será que ele comete crime? Ficou curioso? Então fica comigo até o final desse vídeo. Pessoal, eu falarei brevemente para vocês o que diz o nosso Código de Trânsito Brasileiro a respeito da indicação de condutor. E mais para frente, falarei a respeito das consequências caso aquele proprietário resolva fazer uma falsa indicação de condutor, algo que quase não acontece aqui no nosso Brasil. Acompanhe aqui comigo. Pessoal, no Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 257, nós temos a seguinte previsão: as penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código. E aqui, no parágrafo 2º, nós temos quando que aquele proprietário de veículo vai ser considerado responsável pela infração. Olha só, ao proprietário caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação e inalterabilidade de suas características, componentes, agregados, habilitação legal e compatível de seus condutores, quando esta for exigida, e outras disposições que deva observar. Em resumo, pessoal, qual é a responsabilidade do proprietário do veículo? É de manter o veículo licenciado, com IPVA pago, com todos os equipamentos obrigatórios em ordem, com pneus em condições de circulação, farol funcionando, seta funcionando, vidros sem estarem trincados e principalmente também em relação à habilitação legal daqueles condutores com que ele vai permitir ou entregar o seu veículo. Ele precisa checar se aqueles condutores estão com a habilitação em ordem, se ela está válida, se ele não está suspenso, cassado, enfim, outras coisas mais. E agora, o que cabe ao condutor do veículo? Está aqui no parágrafo 3º, que diz que ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo. Como assim? Digamos que você tem um veículo registrado no seu nome, você empresta para uma outra pessoa e ela comete ali algumas infrações de trânsito. Por exemplo, ela não usou o cinto de segurança, ela falou o telefone celular, ela realizou ultrapassagens proibidas, avançou o sinal vermelho, executou operação de retorno em local proibido. Todas estas infrações são consideradas como atos praticados na direção do veículo. E aí, pessoal, se você que é proprietário do veículo, não era você quem estava conduzindo naquela ocasião e não houve a efetiva abordagem do veículo, abre-se então a possibilidade de você realizar a indicação de condutor. E este procedimento está previsto aqui no parágrafo 7º deste artigo. Veja só, que diz que quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou proprietário do veículo terá o prazo de 30 dias contado da notificação da autuação para apresentá-lo. A notificação da autuação é aquela primeira cartinha enviada pelo órgão de trânsito. Ela vai ser enviada para o proprietário do veículo e o endereço que consta junto ao Detran. Pode ser tanto por meio físico, pelos correios, ou também pelo aplicativo da carteira digital de trânsito. E aí, este proprietário, ao receber esta notificação da autuação, ele tem então o prazo de 30 dias para poder realizar a indicação de condutor. Nesta notificação vem um formulário em que deve ser preenchido com letra legível, deve ser juntado cópia de um documento de identificação pessoal do proprietário do veículo e também de um documento de identificação do condutor. Normalmente costuma se anexar a habilitação de cada um deles. Deve ser também assinado por ambos, a assinatura tem que ser igual do documento que foi anexado e este formulário deve ser enviado para o órgão de trânsito dentro deste prazo. Pode ser feito tanto por meio digital, por meio físico, ou também presencialmente, ou até mesmo pelos correios. E aí, pessoal, aqui diz que transcorrido o prazo, se não o fizer, o proprietário será considerado responsável pela infração. Então, perdeu o prazo, não realizou a indicação de condutor, aquele proprietário é considerado como ele quem estava na condução do veículo naquela ocasião. E aqui já acaba uma informação muito importante. Caso seja perdido este prazo administrativo para realizar a indicação do condutor, ainda é possível fazer pela via judicial. Assim já entendeu os tribunais e esse assunto já está até consolidado. Bom, e aí vem aquela seguinte pergunta:
Mas e se aquele proprietário de veículo fizer uma falsa indicação de condutor? Às vezes aquele que cometeu a infração, ele está na CNH provisória, que na verdade o termo técnico é permissão para dirigir. Ou este proprietário não quer ter aqueles pontos atribuídos ao seu prontuário, não quer sofrer aquelas consequências pelas infrações. E aí, se ele inserir ali naquele formulário que vem na notificação de autuação dados inverídicos, indicando pessoa diversa daquela situação, indicando uma pessoa que não estava conduzindo o veículo naquela ocasião, será que ele comete crime? Quais são as consequências por isso? Temos agora então que estudar o nosso Código Penal. Veja só, aqui no Código Penal, pessoal, nós temos um crime chamado de falsidade ideológica, previsto no artigo 299, que diz que omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar. Preste atenção agora. Ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou, atenção, alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa se o documento é público, que é exatamente essa situação. Aquele formulário da notificação de autuação é um documento público. E reclusão de 1 a 3 anos e multa de R$ 500 mil a 5 contos de réis se o documento é particular. Aqui não está em reais, pessoal, porque o Código Penal é uma lei muito antiga. Então vejam que é um crime grave, reclusão de 1 a 5 anos e multa. Temos também uma previsão aqui no parágrafo único de que, se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou a alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte. Então, respondendo àquela pergunta do início, fazer falsa indicação de condutor é crime? Sim, esse do artigo 299 do Código Penal. Para a gente caminhar aqui para o final do nosso vídeo, eu quero compartilhar com vocês aqui uma recente notícia, uma matéria de uma situação que aconteceu lá no estado de Santa Catarina e que tem tudo a ver com o que nós estamos apresentando aqui neste vídeo para vocês. Esse site aqui, pessoal, é o municípioblumenau.com.br, mas esta matéria foi veiculada por diversos meios de comunicação, por vários jornais, vários sites, que diz que a mãe foi condenada por falsidade ideológica ao assumir infração de trânsito do filho em Pomerode. O caso aconteceu em 2018, porém só agora, neste ano de 2023, é que transitou em julgado o processo, é que teve uma sentença. O que aconteceu na prática? O filho desta senhora cometeu 2 infrações de trânsito, não houve a efetiva abordagem, e ele estava na permissão para dirigir, ele estava com a CNH provisória. Então, estas 2 infrações que ele cometeu, certamente faria com que ele tivesse a permissão para dirigir cancelada. E a motocicleta, que era o veículo que ele estava utilizando no dia, está registrada no nome dele. Então, para que ele não pudesse sofrer estas consequências, a mãe dele resolveu assumir as 2 infrações, assumir o cometimento delas no dia dos fatos. Só que, ao chegar a indicação de condutor no órgão de trânsito, o servidor que lá estava, responsável por este setor, de olhos muito atentos, verificou que o agente de trânsito tinha colocado no campo de observações dos autos de infrações que nitidamente se tratava de um condutor do sexo masculino, porque ele trajava bermuda, estava de chinelos, camiseta regata e o seu capacete é daqueles que não possui aquela queixeira, então dava para ver que se tratava de um homem na condução. E então, certamente, esta mãe e este filho não verificaram o que estava constando no auto de infração de trânsito. Então, ao preencher ali aquela notificação com os dados da mãe deste infrator, o servidor verificou que não tinha como ser uma mulher que estava na condução da motocicleta, porque ele viu que o agente deixou claro que se tratava de um condutor do sexo masculino. Então, este servidor juntou estas notificações, esta indicação do condutor e encaminhou para a Polícia Civil de Santa Catarina, sendo registrado um boletim de ocorrência. Eis que então foi instaurado o inquérito, foi feita toda a apuração e, em juízo, esta mãe confessou de que sim, ela havia assumido o cometimento destas infrações para livrar o seu filho de perder a CNH provisória. E aqui nós tivemos a pena. Ela foi condenada, pessoal, a uma pena de 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias multa em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, pessoal.
Então, se eu puder lhe dar um conselho aqui neste vídeo, meu querido amigo, você que é proprietário de veículo, jamais, jamais realize uma falsa indicação de condutor, pois você estará sujeito a responder por crime e ter todas estas consequências listadas aqui neste vídeo. E, infelizmente, isso é algo que acontece corriqueiramente aqui no nosso país. Para se desvencilhar de penalidades e consequências, muitos proprietários de veículos acabam indicando outras pessoas. Mas pode ser que uma hora ou outra eles acabem sendo prejudicados. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se sim, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva aqui no meu canal, ative as notificações, me segue nas outras redes sociais para que você continue recebendo mais conteúdos como este. E por lá, o conteúdo é diário, seja no feed, seja no story, dicas, orientações sobre as mais diversas áreas do trânsito. E me conta aqui nos comentários, você já fez? Conhece alguém que já realizou a indicação de condutor de pessoa que não tinha nada a ver com aquelas infrações? Escreve aqui que eu quero saber. Um grande abraço, até o próximo vídeo e valeu!